Por que mulheres empreendem? As mulheres decidem empreender por diversos motivos. Necessidade de mais flexibilidade, horários definidos pela própria empreendedora, dificuldade de encontrar colocação no mercado e busca por realização profissional. É cada vez maior o número de mulheres que procuram empreender. Estamos começando mais um podcast Mulheres que Inspiram Negócios. É um podcast que vai motivar você, mulher, a encontrar o seu lugar ao sol, com entrevista com mulheres que trazem na veia a alma empreendedora. E a nossa convidada de hoje para esse nosso podcast de número 3 é a nossa querida Messia Moura. E olha, a Messia está aqui hoje com a gente para falar sobre a vida dela, que é uma vida realmente preenchida, né, de muitas atividades. A Messia, ela é diretora administrativa financeira do grupo NC Vigilância. Ela vai contar toda essa história nesse podcast hoje com a gente. Podcast muito especial. Messia, muito bom tê-la aqui com a gente. Messia Moura, prazer imenso recebê-la aqui em nosso canal. Prazer todo meu, Cris, com muita gratidão que eu aceitei esse convite de poder contar um pouco da minha história. Então, eu sou muito grata a você pelo convite. A gente é que fica feliz com a sua visita aqui no nosso canal e a gente vai falar hoje sobre o seu trabalho, sobre a sua missão de mulher empreendedora. E quando a gente fala, Messia, numa empresa de vigilância, a gente se remete a uma empresa masculina, mas parece que esse pensamento está ultrapassado, não é? Sim, com certeza, né? Somos 5 sócios, sim, né? Sim. E lá trabalha minha filha também, e eu, né? Na administração financeira, e meu esposo e meus 2 filhos. Então, 2 mulheres de peso aí também, né? É verdade. E desde quando você trabalha nessa empresa de vigilância? Que é um grupo, né? Sim. Um grupo de vigilância. Sim, é um grupo. Desde 98. Sim, desde 98, quando eu tive o último filho, meu filho Alisson. E aí, o meu sogro passou o escritório dele para o meu esposo. Então, ali eu comecei a perceber que teria uma possibilidade de eu poder ajudar meu esposo nas despesas, né? Já que a gente já tinha 3 filhos. Eu fui mãe muito nova. Meu primeiro filho eu tive com 16 anos. E logo, depois de 3 anos, tive a minha filha Marisete. Sim. E depois de 6 anos veio o Alisson. Então, eu amava muito cuidar dos meus filhos, da casa. Amo até hoje. Mas eu percebia que faltava algo, sabe? Eu queria... Olhava para meu esposo, via sempre ele muito agitado e muito comprometido com a família. Então, ali para mim era o momento exato de eu poder ir lá e colaborar. Só que teve um porém, ele não aceitava. Ele tinha um pouco da ideia do pai dele, que esposa não dá para trabalhar com o marido, né? E eu insisti e ele sempre dizendo que não, e eu insistindo. Foi depois de 1 ano de insistência, e aí eu pedi a ele um prazo. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, me dê um prazo de 3 meses. Se depois desses 3 meses eu perceber que realmente não dá, eu vou me conformar e eu vou ficar na minha casa cuidando. Ele aceitou a proposta. Eu acredito que ele aceitou porque ele achou assim, não, depois de 3 meses ela vai parar de... Sim. Né? Só que há 23 anos eu estou com ele trabalhando. Desde essa época, 23 anos. 23 anos. Ô, Messia, você acredita que foi mais pela sua insistência? Sim, foi. Com certeza. Você não tinha nenhuma experiência de emprego, ou já tinha? Não, eu não tinha experiência, assim, trabalhar no escritório, assim, não. Era uma vontade. Eu sabia que eu poderia contribuir com ele, sabe? Era questão de querer mesmo, de força de vontade, de sair da minha zona de conforto, né? Porque, como eu falei, eu amava cuidar dos meus filhos, da minha casa, mas eu sempre quis também ir para o mundo profissional, né?
E eu acredito muito que não são as condições, e sim as decisões, né, que farão as transformações na nossa vida. Então, se eu fosse esperar o sim do meu esposo, eu não estaria aqui sentada hoje participando desse debate com você. Maravilha. Mas aí não era um grupo Não. ainda, era uma empresa pequena. Sim, era um escritório de contabilidade. Era um escritório. Só que meu esposo, ele sempre teve um sonho de montar uma empresa terceirizada, né? De terceirização. E a gente conseguiu montar, ganhamos um contrato de apenas uma copeira. Ali eu já me achava empresária, né? Era um sonho realizado. Sim. E a gente fez aquela festa toda entre assim nós dois, né? Um sonho realizado. E hoje, graças a Deus, é uma empresa familiar. Cresceu. Sim. Hoje vocês formam um grupo. Formamos um grupo. Esse grupo de vocês, ele está onde? Esse grupo, a gente atua aqui no estado de Sergipe. Sim. A gente temos sede em Maceió e temos outra sede em Recife. Então, expandir mesmo. Messi, agora se fala muito em empresa familiar. Sim. Que é difícil trabalhar em família. Qual a imagem que você tem? Porque você é de uma empresa familiar, você tem filhos dentro da empresa. Como é que é essa experiência de trabalhar a família toda em um só grupo? Na nossa empresa, né, é uma sala grande, onde existem os 5 birôs, né? E a pergunta que a gente mais ouve de todos que entram ali é: como vocês conseguem? Como vocês conseguem trabalhar em família e ainda na mesma sala? Então, a resposta é sempre o respeito, a confiança. O meu filho mais novo tem 24 anos, eu tenho muito que aprender com ele, né? Em contrapartida, ele também tem muito que aprender com a nossa experiência. Então, é aceitar que o outro também mostre os seus talentos, né? A gente reunião semanais, a gente senta, voto vencido, sim, porque quando a gente senta numa reunião da empresa, somos empresários, não existe pai, filho, mãe, somos empresários. Todos ali com um só propósito. Vocês sabem dividir bem isso? Sim. Problemas de casa não se levam para a empresa? Não entra na empresa. E nenhum da empresa leva para casa e nenhum da casa leva para a empresa. A gente procura trabalhar muito isso, porque senão não há condições, né? Porque sempre vão surgindo, né, obstáculos, problemas, mas que se resolvam ali. E é assim que dá certo. Perfeito. Agora, a empresa de vigilância é uma empresa que, em sua maioria, tem homens. Como é que é esse relacionamento de uma mulher, enquanto diretora, no comando de homens? Na verdade, existe mulheres também. Sim. Né? Hoje sim. Sim, a gente já tem um grupo bom de vigilantes mulheres, né? Temos nossa supervisora também, que é mulher. E a gente consegue mesclar isso. Na sede, nós temos vigilantes homens e mulheres. E em todas as sedes é obrigatório que a gente bota homens e mulheres, justamente para quebrar esse tabu. Porque há mulheres competentes, né? Assim também como homens competentes. Eu acredito que o mercado é para todos. Basta cada um se qualificar, mostrar o seu melhor, né? E fazer as coisas com amor. Tudo que a gente faz com amor, com determinação, focado no alvo, né? Em um objetivo, não tem como dar errado. Vamos falar um pouquinho do tempo, né? Porque você é Messia mãe, Messia avó. Sim. E Messia também empreendedora. Como é que Sim. você divide esse tempo, Messia? Dá para cuidar de casa, marido, filhos e empresa? Como é que você trabalha esse seu tempo? Então, foi um desafio muito grande. Eu já sabia da minha grande responsabilidade na época que eu trouxe essa responsabilidade para mim. Eu já sabia que ser mãe, ser dona de casa é um papel grandioso. E por isso que eu pedi 3 meses. E o tempo não era só para meu esposo, era para mim também. Avaliar se eu iria continuar dando conta. E eu comecei a perceber durante esse tempo que não é o tempo que você passa com seu filho, é a qualidade que você vai levar, do tempo que você está com ele, né? Então, quando a gente pede a Deus sabedoria, Ele vai nos mostrando a melhor forma, né? De ser profissional, sim, mas de nunca perder a docilidade de mulher. Porque eu vejo muitos casos e ouço muitas perguntas, né? Elas me fazem muitas perguntas, mulheres.
como eu consigo. Porque muitas delas realmente começam a focar muito no lado profissional e vai esquecendo da essência, né? Que é ser dona de casa, que é ser mãe, avó, né? Mas nós temos vários papéis, né? E esses papéis são colocados na nossa vida não por acaso, mas que para que a gente peça sabedoria e cada papel a gente saiba trabalhar da melhor forma. Papel de mãe é mãe, papel de empresária é empresária, papel de avó, de esposa, papel de ser humano, né? Papel de lidar com você mesmo, né? Que às vezes também existem muitas perguntas que sai para trabalhar e se desgasta demais, esquece de si mesmo. Então é tudo muito, sabe? Tem que ser uma balança, pesando o que vale a pena, o que não vale e poldando. É uma eterna polda a quem se determina e aceita a questão de ir trabalhar. Precisa muito pedir sabedoria e paciência. Você acredita que as mulheres hoje estão se descobrindo mais empreendedoras diante do que você explanou? Você acha que as mulheres estão investindo mais nesse lado empreendedor? Sim, eu acredito e eu deixo sempre uma mensagem. Nunca esqueça da essência de ser mulher. Porque está tão nítido no mercado, as mulheres não podem ficar em casa, a mulher tem que buscar. Eu concordo, mas de nunca perder a essência, porque eu saio para trabalhar. Agora, o meu maior patrimônio sempre foi a minha família. Eu não troco minha família por nada, é meu maior patrimônio. Porque de que adianta a gente ganhar o mundo e perder a essência que é a família. Então, eu deixo muito claro, quando eu vou aconselhar alguma mulher, busca seu objetivo, você consegue, você pode, agora, cuidado. O papel principal ainda é a família. A família e o de dona de casa. Dona de casa, não é verdade. É preciso não esquecer desse papel, não é, Mércia? Jamais. Mércia, mas você tem um lado espiritual muito aflorado. Como é que isso funciona em você e você leva isso para o seu trabalho? Sim, eu levo isso para a minha vida. Não tem como eu estar aqui num momento tão grandioso desse e não falar de Deus, né? Não tem como eu estar na minha empresa e não citar Deus. Não tem como eu estar na minha casa e não falar de Deus, porque, como diz na palavra, se alguém quiser começar uma construção e não colocar Deus como seu construtor, com certeza essa obra está fadada. Pode até, mas um dia ela desaba. Então, só sabe quem é isso, quem já viu o início de algo desabar. Mas aí correu atrás, pegou algo principal, que é a base de Deus, fez um alicerce e reconstruiu. Esse, para mim, é o que me fortalece. É saber que cada dia que eu entro naquela empresa, tem logo na frente o Espírito Santo, e eu digo logo, não é minha, a empresa é de Deus. Eu estou apenas executando o meu papel ali como diretora financeira. Você tem isso muito forte em você. Muito. Você procura levar isso para outras pessoas? Eu digo assim, em palestras, em eventos, você procura fazer isso? Sim. Levar essa sua história de vida? Sim, eu procuro levar. Porque eu já ouvi dizer assim, que já me disseram que Mércia, você fala isso porque você tem uma certa condição. Eu disse não, que eu já tive dinheiro em minhas mãos e eu não encontrei onde comprava paz. Eu procurei a sabedoria com o dinheiro nas mãos e não tinha. Eu entrei numa farmácia procurando saúde e eu não encontrei. Então, são coisas valiosas que a gente esquece. A gente acredita muito no que a gente toca, mas nas coisas reais. A gente não vê o amor, a gente não vê o vento, mas são coisas reais, são coisas divinas, né? Então é isso que eu creio. Eu acredito que tudo que está acontecendo na minha vida são fruto do que eu acredito. Que o que eu tenho hoje não é meu. Eu apenas estou desfrutando de algo que Deus está me emprestando. Então eu preciso vivenciar tudo isso com sabedoria, sabe? Pedindo a Deus discernimento. Sim. Que
que me fortaleça, né? Porque somos testados a todos os instantes, mas eu não posso o tempo todo. E eu não posso. Hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de dar palestras, dar mensagem, né? E é isso, meu lema é esse, sem Deus nem tentem. Uhum. E você acha que falta Deus no mundo? O que é que você observa hoje, no mundo que a gente está vivendo, essa concepção de ter Deus consigo? Então, eu acho que Deus está sempre com todos nós. A diferença é que, na maioria das vezes, nós não estamos com Ele. A conexão já existe de lá para cá. O que falta é daqui para lá, né? E no Pai Nosso, Jesus deixou bem claro. Pai Nosso. Ele não disse o meu pai, o de fulano, não. Pai Nosso, né? Em conjunto, não é? É um conjunto. Isso é importante que se leve para o trabalho também. Fundamental. Lá é que eu levo, porque eu lido lá com pessoas. Sim. Eu trabalho com pessoas, né? E a gente sabe que quem entra na empresa... Essa espiritualidade, ela te ajuda no trabalho. Muito, porque quem entra na empresa, entra abençoando, Sim, né? sim. Quem sai, nunca sai... É muito difícil sair consciente dos seus erros, enfim. E a gente precisa também abençoar, né? Porque eu trabalho com pessoas. Sim. Foi uma decisão nossa, trabalhar com pessoas. E como pessoas, nós somos falhos. Né? E se a gente não trabalhar nessa energia, nessa positividade de que vai dar certo, de que eu e o outro somos um só, em patamares diferentes sim, em escolhas diferentes sim, até porque somos seres humanos diferentes, mas existe um Deus só para cada um de nós. Então, o sol ele nasce para todos. Eu deixo isso bem claro, o sol nasce para todos, para os justos e para os injustos. Né? Então, eu todo dia só tenho uma palavra na minha boca. É gratidão. Gratidão. Maravilha. JC, vamos para o nosso primeiro quadro. Mércia, nós temos um quadro aqui no nosso canal, Mulheres que Inspiram Negócios, em que a gente vai colocar na tela um tema e você vai me dizer se você dá um like ou um dislike para esse tema que vai ser colocado, de acordo com a plaquinha que você vai ter aí. E aí, ó, o nosso tema de hoje, Mércia, é como controlar o acesso das crianças à internet. O que é que acontece? A gente sabe que o mundo nosso está cada vez mais conectado. Sim. As crianças, então, já acordam, a gente costuma dizer que parece que já vem com chip. Né? Verdade. E aí, os especialistas comentam que as crianças precisam ter esse tempo na internet controlado. Certo. Pelo menos até 12 anos. Você concorda, discorda, você dá um like ou um dislike. Levante aí sua plaquinha para a gente saber qual é a sua opinião. Mostra ali para a sua câmera. Pelo menos até os 12 anos, não é? O que é que você acha? Like ou dislike? Pense aí, mostre a sua plaquinha que a gente quer saber a sua opinião com relação a esse tema, que é um tema ainda tempo reduzido, né? Ele diz, né? Até uns 12 anos. Desculpa, eu concordo com o que ele falou. Você concorda? Concordo. Então você dá um like. Reduzir, com certeza. Você dá um like. Esse aí. Você dá um like. Sim. Por que você acha que esse tempo deve ser controlado, que essas crianças devem ter esse conteúdo realmente fiscalizado? Por quê? Porque é a saúde da criança, né? Nós que somos adultos necessitamos desse controle. Imagine as crianças, né? Nós necessitamos desse controle. E aí, se a gente for começar a analisar, a gente está perdendo o controle. Imagine crianças. Né? Crianças, ela veio para que os pais, os educadores, vá realmente educando, controlando. E hoje a gente está vendo muita versão disso. As crianças que estão controlando os pais. Então, em tudo que a gente coloca mais informação, mais tecnologia, tudo muito novo, vai começar a fazer uma desorganização na mente da criança. É preciso deixar o tempo, sabe? Tudo no seu tempo. Eu acredito que não tem mais como a gente viver como o tempo de antigamente. Não tem. Até porque as crianças realmente elas já vêm elétricas. Eu tenho 2 netos mas é preciso que os pais
É preciso que haja essa fiscalização, muito. esse controle, esse olhar. Se olhar. Não deixe que eles fiquem à vontade. Saber o que está acontecendo, né? Controlar essa internet. Tem como controlar os celulares ou alguma coisa de internet que criança. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, com certeza... Até porque a internet é um mundo, não é, Mércia? E esse mundo, ele pode ser explorado tanto para o bem como para o mal. Não é isso? Verdade. Como é que é esse controle seu com os seus netos? Você costuma acompanhar? Sim. Eles já são ligados à internet? Qual a idade de seus netos? Eu tenho um neto de 9 anos e o outro de 2 anos, né? O meu neto de 9 anos, ele tem um celular, só que a gente conseguiu, né? Tem um colega nosso que ele conseguiu bloquear certos acessos de programas. Ele não tem, é o YouTube Kid, aquela coisinha assim, justamente porque no momento eu não vou estar sempre presente, Sim, né? Sim. Então, no momento que a gente não estiver com ele, é o momento dele ficar no celular dele, agora controlado. Até porque a criança, ela está com a mente ainda ainda sendo formada. Sendo não é? formada, informação. Que é preciso muito cuidado no que vai ser depositado nessa mente. Muito. Não é, e quem tem o papel de depositar são os pais, são os educadores, né? E como a gente fala aqui de mulheres empreendedoras, às vezes as mulheres saem, quem está educando essas crianças, né? Então é fundamental. E é uma preocupação para essas mulheres quando a gente, exatamente topando, voltando ao ponto que você tocou, que é exatamente você se descuidar, você se voltar tanto para o trabalho, você esquecer que você tem um lar, que você tem filhos, não deixar que o trabalho te envolva tanto. Verdade. É um risco muito grande, não é? Mas é preciso ter esse controle, é um risco, né, Mércia? E foi a minha preocupação inicial. Sim. Né? Eu necessitava passar a algo de valores para meus filhos, eu necessitava, era uma necessidade minha, né? Como eu também observo muitas mães que não trabalham e também não conseguem, mesmo o dia todo em casa, não conseguem também passar algo, né, para os filhos. Na maioria das vezes essas mães também não receberam, então é muito uma troca. Né? E é um processo que já vem da raiz. Já vem da raiz, mas eu sempre que converso, eu digo sempre que aquela mãe que não recebeu amor, ela é a mãe principal, é a mãe escolhida para dar amor, porque ela não teve, né? Não justifica uma corrente de desordem. Alguém tem que parar essa corrente. Se eu não recebi, eu preciso, já sei que dói, eu não recebi amor, sei que dói. Então eu preciso dar amor. Sim. Ser amor. Não é porque você não recebeu que você vai seguir adiante. A gente percebe que há muita justificativa. Eu não recebi. Não. Ponto. Sabe? É daqui para frente. Sim. É o que a gente vai fazer. A vida do outro, a gente dá o direito deles serem como eles quiserem. A nossa vida, a gente tem um dever, sabe? De a cada dia se perguntar. E a cada dia a gente dá a nossa própria nota, né? E com isso a gente vai galgando. É uma vida de batalha, sim, que todo mundo tem suas batalhas, mas é preciso a gente ter o discernimento, né? De compreender que o nosso maior problema está dentro de nós. Né? Porque a gente está no interior. Está no interior, com certeza. Perfeito. Mércia, voltando para a empresa, voltando para a Mércia empreendedora, eu tenho aqui a imagem da empresa. Gostaria que você observasse aí, ó. Abra aí, JC, a imagem da sua empresa, né? São os colaboradores. E aí me fala um pouquinho, Mércia, como é o processo de humanização dentro da empresa? Qual é o papel da Mércia na humanização desses colaboradores? Porque isso é muito importante, não é? Que eles se deem bem, sim, que eles estejam num relacionamento de amigo, um relacionamento saudável dentro da empresa. Qual é o papel da Mércia nesse momento aí? Então, se eu não entrar, né, na minha sede diariamente, agradecer e eu não vivenciar isso, na verdade, eu não tenho como manter essa equipe. Sim. Sabe? Sim. É muito do que eles veem nos seus dirigentes. O reflexo, né? não é? Eu tenho a minha filha como uma referência de mulher para mim hoje. Sim.
Sim. Sabe? Eu digo sempre a ela, você é Ela uma está à frente aí com você. me encanta a cada dia, Sim, sabe? sim. E sempre há essa troca, sempre há valores a ser ditos, porque às vezes a gente valoriza a pessoa, mas a gente não fala, né? E a gente está sempre promovendo encontro com o pessoal da sede. Na próxima semana agora a gente vai promover a Semana NC. É uma semana onde a gente consegue trabalhar com todos eles. Sim. Minha filha, como administradora, ela faz gincana, promove vários tipos de brincadeira, que aí faz com que todo mundo, né, entre Sim, naquela claro, questão de querer ganhar mais do que a outra equipe, né? A gente monta a equipe e tudo, e no final, tudo que for arrecadado, a gente faz doações. Então, a importância, essa interatividade, Sim. né? Que não existe essa distância entre o chefe, Não. a dona e os Não. colaboradores. Existe uma hierarquia, isso sempre vai existir. Sim, Agora, é necessário, sim, né? a gente deixa bem claro que tem algum problema, vamos lá, vamos conversar. Você dá essa abertura para eles. Se eu pudesse, era só conversar. Sim. Eu gosto muito de conversar, de ouvir as pessoas, né? E é isso, é um prazer. Nesse grupo aqui são quantos colaboradores, Messia? Olha, na sede, acredito que mais de 40 na Mais sede. de 40 colaboradores. Porque a gente tem nessa sede, tem na sede de Maceió, tem na sede de Recife. Sim, que vocês já estão em outros Sim, estados verdade, também. são Mas mais. isso aí era o que? Era um curso? Era um momento de formação, eu De imagino. formação, Não sempre a gente desce para o auditório e a gente está sempre assim, interagindo. Mas nós temos aí uma pessoa, JC, que é dessa turma, não é? Que faz parte da empresa e tem um recadinho para Messia. Vamos ver quem é, Messia? Bora. Quem é que falou nessa empresa? Eu falo para a senhora, para mim é um privilégio, porque na hora de ser a senhora é mãe, companheira, grande profissional, mulher de fé, humilde, então tudo de melhor que um ser humano pode ser. Então é por isso que eu estou aqui, em nome da família NC, agradecendo o que a senhora faz por nós, que a senhora seja uma pessoa iluminada por Deus e cheia de sabedoria para levar a família NC em frente. Obrigado, dona Messia, por tudo. Agradeço a Deus por estar aqui fazendo parte desta família NC de coração. Parabéns. É importante essa imagem que eles têm, né, Messia? Muito importante. Seu Antônio. Seu Antônio, né? Seu Antônio é colaborador antigo. Sim, é uma pessoa formidável, profissional, excelente. Falou no papel de mãe, né, Sim, né, Messia? É verdade, é isso. Não tem como a gente ser diferente, sabe? Que na verdade é um papel que você vai suprindo, não é? De acordo com a necessidade de cada um. Existe aquela conversa particular, aquela conversa mais voltada para o problema que cada um... Porque Existe. se é família tem que ter, né, Messia? Existe, tem que existir. Né? Se não existir, não é família. Não é família, Porque né? todos ali têm suas dores. É verdade. Né? E a gente não precisa ser gentil quando sabe que o outro está com a dor. É todos os dias, sabe? Todos É um os sorriso, dias, é sabe? É dizer, você é importante. Eu preciso de você. Porque hoje é humanamente Falta aquele impossível. fundo para Messia respirar, né, JC? Senti falta, viu? Mas olha, eu acho que é tão bom quando mexe com a emoção, né, Messia? É bom. É tão bom quando a gente tem esse reconhecimento, não é? Verdade. Porque muitas vezes na correria do dia a dia falta esse tempo É verdade. de dizer para o outro. E o que eu observo, Messia, é que a vida é muito curta, é muito breve, não é? Verdade. E às vezes a gente não tem esse tempo de parar para dizer o quanto admira. Isso é tão importante, né? Isso é fundamental. E aí ele deve ter encontrado satisfação, como ele falou ali nas palavras dele. E olha que ele é calado, dizer a viu? você o quanto ele admira, não é? Ele é uma pessoa muito calada, tá surpreendendo mesmo. Surpreendendo, né? E nesse papel de vigilante, que a gente percebe que são pessoas, até pela própria profissão, muito sérias, não é? Muito sérias, difíceis até de conversar, pelo Sim. próprio papel deles, né? Verdade. O papel de segurança. Mas você fica... Que sentimento que você tem do fundo da sua alma quando você ouve um depoimento desse? Então, o que eu
Eles existem, né, para fazer a nossa segurança ali, né, mas no momento que ele está dirigindo ali comigo, né, eu já começo a puxar algo com ele, porque no posto realmente eles não falam, é a postura de vigilante, né, mas quando eu estou ali no momento, ou no carro, ele dirigindo, alguma coisa assim, eu começo a puxar, sabe, é sempre um momento do almoço, então eu aproveito esses momentos para puxar, próxima, né? Para falar, para animar, porque nem sempre a gente, né, tá bem, né? E quando a gente é uma família, você percebe quando o outro não tá tão bem. Mas vocês são colaboradores antigos ou tem muita rotatividade lá na empresa? Tem colaboradores antigos, né? A maioria são antigos, mas está inovando muito. Graças a Deus, muitos jovens aí com vontade, né, com experiência, estão chegando com a garra, mas os que estão com a gente desde o início tá sempre buscando, né, se aperfeiçoando, até por causa da necessidade, né? A empresa está crescendo e a gente também tem que evoluir, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Não pode ficar para trás. Não, não pode ficar para trás. E isso eles fazem, graças a Deus. Tem aqueles também que são mais próximos, não tem? Numa empresa, não tem aqueles que são mais, né? Que você diz assim, isso aqui é meu braço direito. Gosto de todos, mas esse aqui é aquele que na hora que aperta eu grito. Tem isso também lá? Sempre tem, né, Messia? Eu hoje não sei, hoje eu não consigo falar quem é na base. São todos. Todos. Eu consigo... Mas vamos ver se essa daí... Bota a imagem aí, JC, pra gente ver o que é que ela me diz dessa pessoa que falou tão bem de você, que eu acho que é muito próxima. Passando para lhe parabenizar por este evento maravilhoso, que é a Mulher Empreendedora, no qual você não poderia ficar de fora. Nós, do Grupo UNC, estamos muito felizes, certo? De fazer parte também de um pouco da sua história. Você, como uma empreendedora de visão, você se preocupa com o ser humano, você está sempre nos incentivando, nos dando conselho, dizendo para a gente nunca desistir, entendeu? Então, assim, estamos muito obrigada por essa oportunidade de fazermos parte também dessa sua história. Obrigada por tudo e desejamos muito sucesso na sua trajetória. Obrigada mesmo. Beijo. Essa é a Leusa, né? Essa é a Leusa. É a Leusa. É como eu falei, eu tenho admiração por todos, mas referência para minha vida profissional, vida particular, é essa daí. É a Leusa. Ela está há muito tempo na empresa. Sim, mais de 40 anos com a gente. E pode vir a tecnologia que for, ela tá ali, plena, sabe? Aquela pessoa que não muda a personalidade porque, não, é ali. Aquela pessoa que eu necessito para olhar, observar e trazer para mim como exemplo, sabe? Você acredita que Deus coloca anjos em nossa vida, Messia? Eu acredito. Mesmo no trabalho, uma pessoa como Leusa principalmente pode no trabalho, né? Os anjos, eles estão por todas as partes. A gente é que precisa ter olhos para enxergar. Sim. O nosso dia a dia é tão corrido que às vezes a gente não prioriza pessoas, né? Isso é fundamental. O ter é muito importante. Agora, o ser... E como a gente percebe que ela deixa aflorada essa questão de como você trata eles como ser humano, como você é uma pessoa humanizada. Verdade. E aí você vê que é importante esse seu papel. Continuar sendo, né? Cada vez mais, né? Não tem, é algo que já está em mim, sabe? Não tem como mudar a minha essência. É algo que já está em mim. Venha o que vier, sou eu. Eu não consigo ser diferente. Eu já passei por dificuldades, né? E por eu ter passado por dificuldade é que eu sei o que é um pai sair para trabalhar e uma mãe com um filho sem ter o que dar de comida. Eu já passei por isso. Então hoje, quando chega no final do mês que eu começo a honrar os compromissos com os colaboradores, eu sei o quanto é importante isso, porque eu já vivenciei isso, de não ter
sabe? Então é por isso que eu digo, se você já não teve, quando passar a ter, valorize as pessoas. Porque Deus, ele é assim, ele é um Deus de bondade, mas ele vê tudo que está no nosso coração. Eu não posso ser diferente só para mostrar às pessoas. Eu tenho que ser na minha essência, porque... Ser verdadeira. Verdadeira, porque eu não consigo enganar a Deus. Certo. E é isso que falta, não é, Mércia? Eu acho que muitas vezes falta as pessoas serem verdadeiras. Quantas pessoas que vivem de aparência, né? Verdade. O que aqui você é uma coisa, não é? Tem uma imagem. Sim. E daqui a pouco você tem uma outra imagem. Sim, outra E aí imagem. quando você vê um depoimento como esse da Leusa, cada vez mais você fica feliz com a sua forma de agir dentro da sua empresa, não é? Porque são depoimentos verdadeiros, são Verdade. depoimentos que vêm do fundo da alma. Verdade. Isso te deixa feliz e realizada. Sim, ela sempre me fala isso. Ela sempre me fala, porque eu também falo Sempre pra que ela tem oportunidade, ela está falando isso para você. Eu também falo para ela, né? E quando eu falo de Deus, não é ser pessoas perfeitas, Sim. né? Porque somos seres imperfeitos, mas é a cada dia tentar ter uma vida equilibrada, né? Porque às vezes as pessoas falam, dizem, mas não existe perfeição e não vai existir, né? Eu sou falha como ser humano, mas eu procuro a cada dia fazer os meus questionamentos, onde eu errei com aquela pessoa, onde é que eu posso melhorar. Então o meu papel hoje é esse. Que é um papel importantíssimo, Sim, né, Mércia? Muito verdade. importante. E ela falou, o senhor Antônio falou como se você fosse realmente uma mãe, não é? Sim. É assim que você se sente muitas vezes lá dentro da sua empresa? Sim, é assim. Porque o sentimento de mãe é o quê? É acolher, né? Sentimento de mãe é abraçar. Sentimento de mãe é saber porque está triste, né? E é isso que eu procuro fazer com eles. Vamos lá, vamos conversar. Sabe? Vamos conversar. Mas e o que você diz quando a gente ouve dizer que o gestor não pode misturar a razão com o sentimento? Você é uma gestora. Não é perigoso misturar o sentimento com a razão ali na hora e até confundir esses papéis? Não, eu acredito que não, porque eu não confundo. Né? Eu sei que o meu papel é de na empreender. hora de ser. Sim, eu não confundo. Se alguns deles confundem, Sim. aí já é o problema de cada um. Como eu falo, né? O outro a gente dá o direito, né? Mas quanto a mim, eu tenho o dever, né? De saber que existe um ser humano, né? É como os papéis que eu falei. Papel de mãe, papel de avó, papel de colaborador, papel de dono, papel de... vários papéis. Sim. Então, cada um tem que saber qual é o seu papel. Qual é o seu papel? Né? E desempenhar da melhor forma possível. Eu não consigo trabalhar com o advogado, né, o jurídico da minha empresa de uma forma e a menina que está na copa. Não. São profissões, são profissionais. E eu necessito dos dois. Sim. Sabe? São papéis diferentes, São mas que papéis os dois diferentes, têm importância. E nada impede que essa que está na Copa, almejando chegar aqui, nada impede. E é isso que eu passo. Nada impede. Sabe? O dia tem 24 horas para todos. Deus não deu 10 horas para um, 5 para outro. É 24 horas para todo mundo. Veja como ele já começa aí a misericórdia dele. Agora, o que a gente vai fazer com essas horas é que vai dar o resultado da nossa vida. Se eu passo 2, 3 horas fazendo coisas erradas, o resultado eu já sei. Se eu passo 2, 3 horas buscando, aprendendo, aprimorando, sabe? Ali, trabalhando, vai dar certo, levanta, vamos lá. Com certeza eu estou fazendo com que as minhas horas se multipliquem em bênçãos. A diferença está nesse controle, não é? Completamente. Sempre balanceamento. Completamente. Perfeito. Messi, a gente falou muito sobre família, não é? E você dizia que família é a base, que vocês estão sempre juntos, isso é tão lindo, não é? Quando a gente descobre que a família é o início de tudo e tem que ser o início, o meio e o final. A gente tem aí a foto da sua família e aí você vai falar um pouquinho mais pra gente, porque você já deixou Vocês claro conseguiram, né? que essa família, olha aí, ó. Família linda, a sua família. Verdade. Esses são os seus netinhos, que são filhos de... De Alex, de do camisa Alex, que é o azul. mais velho, não é isso? Isso. E aí nós temos o esposo, que é o Sandro. É o Sandro, Né? O Sandro, que é um dos nossos
diretores, é presidente aí do sindicato, né? E muito atuante, por sinal, Sim. nosso querido amigo Sandro. Aí tem a sua filha, que é administradora também. Sim, trabalha Tá lá com a gente. com você, trabalha com você. É formada em administração. Sim, ela é. Ela é a Marisete. Marisete. E temos o mais velho. O mais mais velho é o velho, Alex. O que é que o Alex é. faz? Alex, ele trabalha na área do comercial. Ele trabalha no comercial. Ele e o pai ficam na área do comercial, os dois. E o Alisson, o mais novo, ele fica na parte da eletrônica. Mas todos dentro do grupo. Todos dentro do grupo. Perfeito. Cada um tem uma área e ao mesmo tempo todos em todas as áreas. E aí tem os netinhos. Sim. Que vovó que você é? Eu sou uma avó assim que eu digo sempre que ser mãe é uma maravilha. Agora, ser avó não tem palavras, né? Eu amo meus netos, amo. Eles também, eu acredito que eles, quando me vê o avô também. E Sandro sempre fala que o pai educa e os avós estragam. Porque diz que na casa da vovó tudo pode, verdade, né? Verdade. Tudo pode na casa da vovó. Verdade. E aí são dois, né? O mais novo tem que idade? O mais novo tem 2 aninhos. 2 aninhos. É e o mais João velho? Miguel. E o Sandro Neto, né? É o xará do Sandro, tem 9 anos. E aí o meu maior patrimônio são esses. É por eles que eu luto, é por eles que eu regacei as mangas, foi por eles que eu regacei as mangas. E é por eles que eu respiro a cada dia, agradecida a Deus, né? Deus não poderia me presentear com algo diferente. Eu acredito que eu sou muito abençoada. Esse marido sempre presente. Os filhos, parece até que às vezes até o papel inverte, parece que... E eles que são os pais. Que são muito carinhosos. Né? Eu não tenho o que falar dos meus filhos. Como empresários, eu fico encantada. Como eles lidam, sabe? Com a responsabilidade deles. São esportistas, mas ao mesmo tempo ali focado no trabalho, viajando, sabe? Aquela questão de, eu digo, tá tudo certo. Mas Messia, você acredita que quando se fala assim, pelos frutos, né? Se conhece a árvore. Você sabe que essa base eles têm de vocês, não é? Você acredita nisso? Sim, eu acredito. Tudo vem da base que vocês passam para eles? Sim, eu acredito. Até porque eu tive uma base familiar muito boa. Minha mãe, para mim, apesar dela estar no mundo espiritual, é tudo na minha vida ainda. Então, quando você tem uma base, você segue. É o alicerce, né? Então, apesar da minha pouca idade, com 16 anos, quando eu tive o meu primeiro filho, eu sabia que era uma grande responsabilidade para pouca idade, mas eu coloquei Deus. Eu disse, bom, com Deus não falha, né? Botei ele na frente, no meio, e até hoje eu estou com ele. E passo isso para meus filhos. E Sandra é aquele esposo presente, que acompanha, que apoia você. Presente, aquele... Deve estar aí na torcida, né? Muito presente. Ele me deu 3 meses na empresa, mas hoje, se eu falar isso aí... A aposta foi boa, né? A aposta foi boa. Ele está na torcida e ele também falou para você. Foi? Vamos ouvir o que a Sandra falou para ela? Esse esposo que realmente... Então, falar de Messia primeiro falar da mulher que tem uma fé inspiradora. Né? A fé dela inspira qualquer um que tem o prazer de conviver com ela, de conhecer. Né? A fé dela ela é muito, muito grande e muito bonita. Né? Deus me abençoou enquanto há 34 anos nós casamos. Né? 2 adolescentes, eu com 17 e ela com 16. E que começamos as nossas vidas juntos, sempre juntos, né? Em casa e no trabalho, sempre em todos os nossos negócios que nós já fizemos, né, em todo sentido, em ser ambulante, vender picolé, ter lanchonete. Então tudo ela sempre esteve ao meu lado, ela sempre compartilhou, né, os nossos empreendimentos, mesmo muitos deles não dando certo em função da nossa pouca experiência, do nosso capital que não tinha. Mas ela sempre acreditou, né, em nosso potencial, né, em sonhar em um dia ter um negócio que a gente pudesse manter a nossa família,
que a gente pudesse viver do nosso negócio, né? Então ela sempre apostou, né? E sempre teve a serenidade, né? De estar comigo, e sempre que ela vê os meus passos sendo um pouco mais largos, ela sempre está ao meu lado para poder me aconselhar, para poder diminuir um pouco mais os passos, né? Essa é a Messia, né? Nós temos 3 filhos, os nossos filhos, 2 são casados, um ainda solteiro, mora conosco, mas mesmo os casados, ela é uma mãe super zelosa, que diariamente, apesar de trabalharmos todos juntos no mesmo grupo, né, mas sempre ela fala com os meninos, né, final de semana, quando os meninos não aparecem, ela manda mensagem, liga para os meninos. E aqui na nossa empresa, no nosso grupo, ela é uma das peças fundamentais, né? A mulher que eu sempre falo é a mulher do dinheiro, né? A mulher quem toma conta da nossa diretoria financeira toda, né? Do nosso grupo. Nosso grupo hoje tem um pouco mais de 1.500 funcionários e é tudo a cargo dela, a questão financeira, todos os pagamentos daqui do nosso grupo, é tudo dela, que parte dela, né? Ela é quem controla toda a nossa parte financeira aqui da empresa, e sou feliz por ter ela do meu lado, né? Ao meu lado, tocando aqui a nossa empresa, né? Tocando nossos negócios aqui. Então essa para mim além de ser minha sócia, minha companheira, minha cúmplice, ela é o grande amor da minha vida. Eu sempre falo que Messia é o meu porto seguro. Sem Messia, eu sinceramente, eu tenho certeza que eu não ia conseguir alcançar muito espaço no mercado. Então Messia é uma mulher que empreende como ninguém, uma esposa como nenhuma outra, né? Uma mãe e avó, super zelosa, super cuidadosa. É isso. Falar de Messia primeiro agradecer a Deus, né? Por me dar, por botar em meu caminho uma mulher espetacular como ela. Que lindo, né, Messia? Então valeu a pena a aposta, né? Valeu a pena a aposta, né? Eu acho que quando você ouve uma declaração dessa, vinda do fundo do coração, você que é uma pessoa tão espiritualizada, é um momento realmente de parar e agradecer a Deus, né, Messia? Sim, só agradecer mesmo, né? Só agradecer. Ele sempre fala isso. É por isso que eu falo muito na importância da gente falar o que sente, né? Enquanto a gente está aqui. Né? Isso é que é família, isso é que é vida, é você vivenciar a cada dia, né? Dizendo o quanto o outro é importante para você, falando para o outro, inclusive, também algumas falhas, né? Porque não é o que se fala, é como se fala. Como se fala. E ali você constrói uma amizade a partir disso, né? Porque às vezes a gente vê que o outro está errando, chama para conversar, né? E aí faz aquele elogio, porque todo mundo tem seu ponto de elogio. Né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? O próprio Cristo, ele amava o pecador e abominava o pecado. Nós, enquanto seres humanos, a gente abomina o pecador e abomina o pecado. É preciso muito a gente rever isso. Se a gente quer seguir o modelo que se chama Jesus, é difícil, mas pelo menos tentar ser um pouquinho do que Jesus foi, sabe? A gente, enquanto olhar o defeito do outro, a gente nunca vai observar o nosso defeito, né? E qual o propósito? Qual o sentido da gente estar aqui na Terra, né? É querer precisamos ser transparentes, né? Precisamos recomeçar, né? Para recomeçar, a principal coisa é a atitude. Não, eu errei, eu não quero mais errar, eu quero recomeçar. E recomeça diferente. Perfeito. E se a gente for um pouquinho parecido com Jesus... Ai, meu Deus, o mundo estaria bem melhor. É bom demais, né? Messia, minha querida, estamos chegando aí no finalzinho desse nosso bate-papo, que foi muito agradável. É muito bom a gente ouvir, porque a gente preenche, né, o nosso ego quando a gente conversa com mulheres empreendedoras como você.
e que principalmente levam essa essência tão boa, essa alma tão leve para a empresa em que você dirige. Agora, Messia, o propósito maior desse nosso projeto é exatamente incentivar outras mulheres a empreender. Então eu gostaria que você virasse para sua câmara agora e mandasse o seu recado para aquela mulher que está ali ouvindo, lhe assistindo agora, está pensando o que é que ela vai fazer, de que forma que ela vai empreender, se vale a pena ir atrás dos seus sonhos, que você deixasse essa mensagem para essas mulheres. A mensagem que eu deixo é: a gente for olhar o início da nossa entrevista, eu tinha um não do meu esposo, né? Era a resposta dele, era a opinião dele, mas isso fez com que eu buscasse a minha opinião. É importante, claro, a gente ouvir opiniões, mas era o meu desejo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: ouça o coração de vocês, né? Se determine a fazer algo diferente. Solta o passado, viva o hoje. Não se preocupa tanto com o amanhã, porque a cada dia baixa as suas preocupações. Coloca Deus em primeiro lugar, e se tem o objetivo de empreender ou de trabalhar em alguma empresa, nunca perca esse objetivo. Agora, a sua essência de mulher, de docilidade, isso você não pode perder jamais, certo? Aí, começamos hoje, no programa de hoje, programa de número 3 aqui do nosso canal Mulheres que Inspiram Negócios, com a bela Messia Moura, ela que trouxe pra gente um pouco da experiência de vida dela e como foi gostoso, né? E como passa rápido quando a gente conversa com essas mulheres. Eu queria agradecer a Regina que sempre nos presenteia aqui na hora da nossa mesa, deixando a nossa mesa mais gostosa, com os produtos que você só vai encontrar na Regina Delicatessen. Também agradecer a Zen Massoterapia com a nossa querida Michele, que tem massagens relaxantes para nós mulheres, né? Mulheres empreendedoras que precisam realmente parar um pouco para relaxar. Então, Michele, na Zen Massoterapia, tem massagens maravilhosas pra gente, né? Para que a gente realmente relaxe. Gente, final de programa. A gente quer agradecer a você que acompanhou mais um podcast Mulheres que Inspiram Negócios. E lembrando sempre, mulher, você tem uma força dentro de você que você precisa usar. Você é uma mulher guerreira. A gente quer que você se inspire com as histórias que a gente tem contado aqui especialmente para você. Nos aguarde. Vem mais histórias de mulheres que inspiram negócios por aí. Deus te abençoe. Grande abraço e até a nossa próxima história. Tchau, tchau.